Palavras de vida eterna, lição 49. Caridade e riqueza. A carta de Paulo para Efésios, um povo na Turquia, o capítulo 2, versículo 10. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Se acreditas que apenas o ouro é base correspondente da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. E esta primeira colocação do Espírito Emmanuel, através da produção mediúnica de Chico Xavier, nos traz a reflexão, essa forte realidade. Quanto Jesus gastou? Quanto foi necessário Jesus investir em dinheiro para nos trazer o bem na terra? Quanto custou cada cura? Quanto investiu em recursos materiais para transformar o mundo que continua se modificando e evoluindo com base no seu exemplo vivo? Absolutamente nenhuma grama de ouro, nenhum dólar, nenhum denário, unicamente com o conhecimento e o amor, a aplicação do conhecimento no bem. Sendo espírito puro, tendo conquistado por mérito próprio a perfeição relativa da criatura, vestindo uma roupagem carnal, dando a personalidade Jesus de Nazaré, realizou e continua realizando o maior bem, a maior caridade que se pratica na terra, sem necessitar de nenhuma expressão monetária. E quando falamos em caridade, falamos em ouro, o Evangelho nos lembra a parábola que Jesus compôs a respeito do rico e de Lázaro, anotada por Lucas. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino. Não era apenas um homem rico, era muito rico, porque tinha que importar para Israel, para que a roupa tivesse a púrpura. E o linho era um linho fino, e não um linho comum. E todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um mendigo, chamado Lázaro, que jazia à sua porta, coberto de chagas. Desejava o mendigo saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Que quadro forte, marcante, de cores vibrantes! Como isso deixa uma impressão profunda no espírito, na alma que ouve, que imagina. A parábola é uma criação da imaginação, comparando coisas conhecidas, um homem rico com a condição econômica de importar o luxo, o supérfluo, e um mendigo com o corpo em chagas, aguardando as migalhas que não lhe eram dadas. O cão tinha melhor sentimento do que um homem rico. O cão lambia as chagas do mendigo Lázaro. Morre um homem rico e morre o mendigo Lázaro, que sabia sofrer, que sofria com resignação, com confiança em Deus. Não era um revoltado, um revolucionário, era um resignado. O homem rico, sofrendo as consequências
do seu procedimento egoísta, indiferente, apegado aos bens materiais, passa a sofrer no inferno. E o mendigo Lázaro, premiado pelo seu bem sofrer, por sua resignação evangélica, desfruta da felicidade nos céus, no seio do pai Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. Estar à mesa com eles, no seio, na posição de honra, o lugar de honra, aquele que está próximo, que ao se inclinar na mesa, fica próximo do peito, do seio. Jesus respeita a condição de entendimento, o que aquela vista de compreensão espiritual do povo judeu da época consegue suportar. A ideia de um sofrimento no inferno por mau procedimento e a ideia da alegria de conviver com o pai Abraão na intimidade de um banquete nos céus. E uma enorme distância entre eles. E o rico solicita então um ato de misericórdia, que o dedo molhado na água refrescasse a ponta da língua dele, mostrando o grande sofrimento por que estava passando. Sendo então explicado que cada um vivia as consequências das suas ações, dos seus procedimentos, o mal rico deseja que se envie os mortos, que algum morto vá à sua casa, falar para os seus irmãos que continuavam lá, na casa em que ele vivia, do modo que ele vivia, se banqueteando, do luxo, do supérfluo, indiferente com os necessitados, os sofredores. Ao compor a parábola deste modo, Jesus está colocando a possibilidade do espírito do morto se comunicar com o vivo, ensinando a comunicação dos espíritos com os homens. Mas o pai Abraão diz que eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Torá, eles têm a lei escrita. Todos os sábados nas sinagogas, os judeus se reúnem, estudavam, compunham o quórum mínimo, 10 homens. Mulher não era considerada pessoa. 10 homens. E a partir daí, liam, comentavam, estudavam. Tinham Moisés e os profetas na sinagoga, no templo, em seus lares. Tão fácil, tão claro, com tanta possibilidade. Se não compreendiam o de melhor qualidade e facilmente disponível, por que iriam então ouvir os mortos? Mas seguindo a reflexão de Emmanuel a respeito da caridade e da riqueza, Emmanuel diz: descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Jesus não necessitou de nenhum valor monetário, só do poder do Espírito. E Emmanuel relaciona 12 itens, 12 exemplos. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Como espírito puro, ele escolheu nascer e ficar numa manjedoura de animais, numa gruta em Belém. A humildade, o espírito puro, o governador espiritual do planeta, escolheu nascer filho de um carpinteiro, sua mãe Maria de Nazaré, numa gruta em Belém, e ficar numa manjedoura de animais. O brilho da estrela, um efeito luminoso para os espíritos, conduzindo os reis magos
Homens que tinham conhecimento das ciências e a condição de se comunicar com os espíritos. A possibilidade de interpretar sonhos, o significado desse termo naquela época. Acentuou a alegria das bodas singelas de Canaã, transformando a água em vinho para a alegria continuar. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação, com equilíbrio, com sinceridade. Deu assistência aos enfermos, numerosos casos de curas. Forneceu coragem aos desalentados, erguendo os caídos, os considerados impuros. Ministrou consolação aos aflitos. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Outro personagem fantástico relacionado com a condição das riquezas materiais. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. 3 vezes foi negado por Simão. Mas depois, Jesus aparece em espírito, após a crucificação, após a ressurreição, no lago de Genezaré, no mar da Galileia, e pergunta 3 vezes para Pedro: você me ama? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. 3 vezes negou, 3 vezes afirmou para Jesus em espírito que o amava. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Brindou o mundo com esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Foi humilhado, açoitado, coroado com espinhos, crucificado. O corpo. O espírito aparece em primeiro lugar para Maria Madalena. Foram lidas 11. Ficou faltando uma que foi pulada na sequência. O nosso amigo Paulo II, que traz o livro, quando eu publico no Facebook, se eu esqueço de colocar o livro na lição, ele cobra na praia, você não pôs. É para pôr. Aí ele pega o livro, né, lê e tal, e ele fica conferindo, linha por linha, linha por linha. Eu estava olhando para ele para ver se ele notava que eu ia pular Maria Madalena. O que ele ia fazer? Porque às vezes escolho só alguns trechos do livro, reflito, volto. É muito raro ler toda a página, né? E aí, propositalmente, dentro desse roteiro da palestra, eu pulei exatamente esta: imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Uma outra questão que ele fez sem gastar dinheiro nenhum, só com o seu amor, com o seu conhecimento, com o seu magnetismo. Mas eu pulei na sequência para deixar por último, para depois seguir no trabalho desse item. Então, o que é essa nova visão que Jesus trouxe a Madalena? Essa caridade. Os exemplos foram exemplos de caridade, que não foi necessário nenhuma riqueza material. Nós vamos ver o caso, na anotação de Lucas, uma mulher unge os pés de Jesus. Pela anotação de Lucas, nós não sabemos quem é esta mulher. Também não sabemos o local em que isto ocorre. No entanto, com a produção mediúnica de Chico Xavier, no livro Boa Nova, no capítulo 20, o Espírito Humberto de Campos nos faz esta revelação. Diz que esse banquete famoso, em que a mulher vai entrar no banquete e ungir os pés de Jesus, ocorre na cidade de Naim. Lembram de Naim? Hein, minha mãe, que a senhora estava comigo, lembra? Perto do Monte Tabor, meio próximo do mar da Galileia. Visual do Monte Tabor por cima, se observa a cidade de Naim. Foi em Naim. E
a revelação mediúnica de Chico Xavier nos diz que esta mulher, uma mulher que unge os pés de Jesus, foi especificamente Maria Madalena. Enquanto que a anotação de Lucas não diz quem é a mulher. Diz apenas que Maria Madalena era uma das mulheres que andava com Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana, outras. Diz que de Maria Madalena Jesus expulsara 7 demônios, mas não fala a respeito de quem é e que é ela, a mulher que unge os pés de Jesus no banquete. Um banquete, nós estamos falando de caridade e riqueza. E esta lição, então, ela exemplifica todas estas circunstâncias. A questão de Madalena, um dos exemplos que recebe a caridade de Jesus, mas também a condição da riqueza. Porque neste momento, nesta fase da vida dela, que ela está em Naim, que ela entra nesse banquete, e que Jesus fora convidado pelo fariseu Simão, ela era uma mulher muito rica. O que também não fala a anotação de Lucas, mas que nos traz a produção mediúnica de Chico Xavier. Porque sendo jovem, formosa, bela, se emancipando dos conceitos do seu povo, dos judeus, vivia em companhia dos patrícios romanos, os poderosos da terra. Então vivia com muita fartura material, inclusive com a proteção dos patrícios romanos, o que lhe garantia, de certo modo, não ser apedrejada até a morte. Protegida dos patrícios romanos, vive em companhia deles, numa casa belíssima, tapetes, flores raras, perfumes, escravos, sempre com sede do verdadeiro amor, mas vivendo diariamente o amor da paixão carnal. Embora no íntimo desejasse conhecer algo diferente, o verdadeiro amor. Mas na anotação de Lucas, Jesus é convidado por um fariseu para um banquete na sua casa. E Jesus, ao chegar no banquete, não é recebido de modo caloroso, como um amigo fraterno, como uma pessoa querida. É recebido de modo relativamente frio. Da mesma maneira, podemos pensar na nossa época, quando recebemos um amigo, toca lá embaixo, a gente não vai subir o fulano, manda subir rápido, eu vou lá, abro a porta, quando abro a porta do elevador, abraço o amigo, entra, senta aqui, vamos ver o mar, toma um café, traz o bolo, prende o cachorro, você faz 1000 detalhes. Agora, e se é um prestador de serviço? Vamos dizer que é o reparo da internet, né? A gente prende o cachorro, cumprimenta, dá uma mão assim e tal, conforme for a pessoa, você não vai pegar ele e abraçar, ele vai te levar, o que é isso? Me reparar na internet, ele quer me abraçar aqui? Entra, senta aqui, isso aqui é um bônus, vamos ver uma... Como é? Dá? Não, né? Ele pode oferecer um café, uma água, pergunta se quer alguma coisa, mostra o serviço, né? É um modo diferente. E Jesus foi recebido por esse modo diferente, por essa frieza. Quer dizer, ele encontrou a mesa, onde se senta no chão e se reclina sobre a mesa, as tigelas com molho de fruta cozida, os pães, pega o pão, molha no molho o pão, o normal, a refeição. Mas o costume da época, que era cabeça, rosto e pé, ou cabeça, rosto, mão, em vez do rosto e pé, cabeça, mão e pé, o que significa isso? Se oferecia um óleo para a cabeça. Isso era um costume da época, em virtude dos lugares secos, das andanças, do pó de pedra, refrescava a cabeça, passava aquele óleo. O comprimento, se era um igual a você, você o considerava no seu nível um beijo no rosto. Mas se você o considerava um nível superior, um beijo nas mãos. Beijava as mãos.
Jesus era um mestre da lei. Ele não ganhou um beijo nem no rosto e não ganhou um beijo na mão. Não ganhou o óleo. E também se mandava lavar os pés. Se a casa tinha um escravo, o escravo lavava os pés. Se a casa não tinha um escravo, a mulher lavava os pés. Ou o escravo ou a mulher. Alguém lavava os pés de uma pessoa convidada que chegava ao convite, atendia o convite, para ser recebida de modo carinhoso, com a etiqueta da época, como mandava o protocolo, o bom recebimento, o coração que quer ser recebido. Nada disso houve com Jesus. E a mulher que unge os seus pés, Maria Madalena, vai até Jesus, com os pés no chão, porque fica sentado no chão, reclinado sobre a mesa. Ela fica chorando nos pés. Simão não lavou, não deu água para os pés. Ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas. Secou com os cabelos. Trouxe num vaso de alabastro, que é caríssimo. Um perfume, então, de alto valor, para perfumar Jesus. E não parou de beijar os pés. Ele não beijou nem o rosto, nem considerou Jesus igual, e não beijou as mãos. Nem considerou Jesus superior. Quer dizer, considerou inferior. E ela beija os pés. E o pior de tudo é que dentro desse cenário, ele ficava pensando assim: se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher. E é uma mulher impura, pecadora. Logo, ele não permitiria jamais ser tocado por ela. Porque uma pessoa impura que toca alguém puro, o puro se torna impuro. E aí tem que fazer ritual de purificação. Todo um procedimento de uma série de detalhes, com custos e procedimentos. Você se torna impuro. Não pode entrar em relação com Deus. Tem que se purificar. Causa uma repugnância alguém se tornar impuro por um toque de uma pessoa impura. Pensando assim, aí Jesus, conhecendo o pensamento e o sentimento dele, fala com ele: mas Simão, eu tenho que lhe fazer uma pergunta, tenho que lhe dizer algo. E Simão diz: fala, mestre. E aí Jesus coloca o atributo principal do Criador, a misericórdia. Jesus diz assim: um credor tinha 2 devedores. Um devedor lhe devia 500 denários, o outro lhe devia 50. Nenhum dos 2 podia pagar. Os 2 foram perdoados de tudo. Quem é mais grato? Qual terá um reconhecimento maior? Ora, aquele de quem foi perdoado a dívida de 500 denários, 10 vezes o outro. Então Jesus coloca para ele o que está acontecendo entre ele e ela. Ela que é considerada pecadora, mas que era grata a Deus, porque considerava que tinham sido perdoados os 500 denários dela, do enorme pecado que ela tinha. Ela tinha ungido Jesus com o perfume que estava no vaso de alabastro, lavado os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugado com seus cabelos, beijado os seus pés. E ele simplesmente 50. Deixou Jesus entrar, fez um convite que Jesus atendeu e tinha à mesa algo de comer. Voltando ao livro de Emmanuel, refletindo a questão da caridade, porque nesse exemplo do Evangelho são 2 ricos, o fariseu, o Simão e Maria Madalena, naquele momento, rica. 2 ricos. Mas quem fez a caridade? Quanto gastou ela para fazer a caridade? O bem, a gratidão para com Deus, o reconhecimento do poder divino. Emmanuel nos traz
esta aplicação para a nossa vida, dizendo assim: depois de exemplificar os 12 exemplos de Jesus, agora completo, com o caso de Maria Madalena, é evidente que nós não temos condições de fazer exatamente assim. Quem de nós vai curar um cego de nascença, um paralítico, um leproso? Tem a palavra de trazer um consolo, uma esperança real, verdadeira, sólida, cristalina. No entanto, recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Se não temos condições de fazer exatamente como Jesus fez, mas na essência do que ele fez, usando o amor que nós temos no momento, é matéria-prima, é a nossa força, se constitui o nosso dever de fazer o bem, e não é moeda material, não é riqueza material. Não aguardes sobras na bolsa para atender os planos de caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Então Emmanuel nos traz essa realidade, nos mostrando o nosso dever, porque muitas ocasiões, muitas pessoas estão aguardando condições favoráveis para praticar a caridade, tanto que quando se acumula a Mega Sena, e se perguntar o que você vai fazer se você ganhar na Mega Sena acumulado, você diz: vou fazer a caridade. Queria ganhar dinheiro para poder fazer caridade. Para fazer caridade precisa de dinheiro? Para sorrir, para ser tolerante, para dominar um instante de cólera, para ensinar o que sabe. Não custa nada. Precisa ter boa vontade, estar focado. Não precisa de riqueza material. Ela também pode ser um meio. Também pode ser utilizada. E aliás deve. Mas o que é necessário, sine qua non, é a vontade de fazer o bem. É o amor, o desejo de realmente amar. E aí nós vamos de volta para o livro Boa Nova. É uma colcha de retalhos, como fala o querido professor Sérgio Trombelli, entre o Evangelho, a produção mediúnica de Chico Xavier, Allan Kardec. Nós vamos tecendo nas nossas reflexões. Maria Madalena ouvira as pregações de Jesus, na companhia dos patrícios, na sua grande vida material. E foi naquele momento que tudo começou a mudar. Porque Jesus apresentou um amor novo, uma circunstância nova. E ela ficou: eu tenho sede do verdadeiro amor. Mas que amor novo, que vida espiritual, do que exatamente esses lábios divinos falaram? O que ocorre é que todas os seus pertences, a sua vida, as flores, os perfumes, os tapetes, as ordens, os caprichos atendidos, tinham os homens na palma da mão. Os patrícios romanos garantindo tudo o que ela quisesse. Tudo perdeu o gosto. Tudo ficou monótono, tudo ficou entediado. Então, pensando que Jesus a todos recebia com sorriso, com fraternidade, que ele vivia cercado das mulheres de má vida como ela, pensou: eu vou até a casa onde ele se encontra, a casa de Pedro, em Cafarnaum. Pegou o barco e foi para lá. E aí foi atendida por Jesus. E aí ela fala que ela deseja conhecer o verdadeiro amor. E ouviu dele algo a respeito de um amor diferente. Não aquela circunstância da paixão dos homens. E é nesse cenário que vai entrar a questão do amor de mãe. Porque Jesus vai divina para falar do verdadeiro amor.
Jesus compõe suas parábolas falando, mostrando coisas conhecidas para explicar o desconhecido. Como ele ia compor uma parábola? Explicando algo desconhecido. O que é o verdadeiro amor? Com que vamos comparar? O que eu vou usar para comparar, para dar uma ideia da pessoa entrar no caminho de entender o verdadeiro amor? Jesus se utiliza do amor de mãe, o coração maternal. Jesus vem mostrando que ninguém ia ficar no eterno pecado. Que Deus, sendo um Pai misericordioso, ia dar quantas oportunidades fossem necessárias para a criatura se recuperar. E aí, Jesus vem falando a respeito do sacrifício que é capaz de realizar quem realmente ama. E fala, muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. A linguagem poética que Humberto de Campos nos traz. E nesse ponto, Maria de Magdala sofre um impacto na sua consciência, na sua reflexão. Ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Vivia na companhia dos patrícios, nas satisfações das riquezas materiais. E aí ela diz para Jesus: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Vejam a riqueza que começa a surgir daí. Para explicar o verdadeiro amor, Jesus começa a falar do amor de mãe, da capacidade de se sacrificar, de compreender, de num monte de lixo fazer sair uma flor. Mostra que a lei da natureza já é assim. E aí Jesus pergunta para ela: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Que Jesus tira ela da condição, da visão da aspiração humana carnal, que existe um amor materno, a capacidade do sacrifício, o instinto, uma série de circunstâncias, sagrado, utilizado por ele para iniciar a questão, e faz ela pensar no amor de espírito. O amor de espírito. E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Ou seja, usar aquele amor que as mães têm para os seus filhos da carne, para com todos, qualquer criatura, incondicionalmente. Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos da mais elevada virtude da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas, e no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente. É um instante que caiu a ficha. É um instante que ela deixa o amor da paixão, que ela sempre busca, tem sede do amor verdadeiro. Ela passa a beber de Jesus esse amor. Com a comparação do amor maternal e depois do amor do Espírito, aí Maria diz para Jesus: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo,
para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Jesus busca sempre o contraste, as imagens fortes. E vamos fazer isso em nosso estudo. Saindo desse momento encantador, imaginando essa conversa de Maria de Magdala com Jesus, com a sede de descobrir o verdadeiro amor, essa caridade incomparável, esse bem incondicional de ensinar, de fazer a luz no coração de Maria Madalena. Entre a riqueza e a caridade, nós vamos para o livro O Céu e o Inferno, que está comemorando 150 anos. E vamos ver um caso de um extremo contraste. Um suicídio em virtude da diminuição da riqueza. Estamos falando de riqueza e caridade. Vimos Lázaro, o mendigo, a resignação com o sofrimento. Vimos Maria Madalena tendo uma nova visão espiritual ainda rica. Simão fariseu. Vejam esse outro extremo. Alguém que era muito, muito, muito rico, só que ficou menos rico. E aí, não aceitou a condição de simplesmente ser menos rico. E comete suicídio. Um detalhe, esta pessoa era amigo íntimo de Allan Kardec. Então nós vamos ter um estudo de um espírito que é evocado após 4 meses cometer o suicídio, que quando vivo era amigo íntimo do evocador, de Allan Kardec, que está pesquisando a manifestação dos espíritos. Era um homem rico, instruído e poeta espiritual, de um caráter bom, cortês e cheio de amenidade, e de uma perfeita honorabilidade. Ele não era mau, mas muito orgulhoso. Né? Então, ele tinha que mostrar os seus prazeres, a sua vida cotidiana. Não podia passar e ter aqueles empregados, aqueles cavalos, aqueles luxos. Falsas especulações comprometeram a sua fortuna. Ainda com esse detalhe, ele foi vítima das falsas especulações. Sua idade não mais lhe permitia reabilitar-se, cedeu ao desencorajamento e se suicidou em dezembro de 1864, enforcando-se no seu quarto de dormir. Não era nem materialista nem ateu, mas homem de humor um pouco leviano. E aí vem algo muito importante para nós. Tomando pouco cuidado com a vida futura. Isso é para pensar em casa. Né? Pergunta para levar para casa para pensar. Quanto eu tomo de cuidado com a minha vida futura? Para responder em casa. Vai pensar em casa. Pensa como você vive, o que você pensa, quais são os seus projetos, como você se relaciona na família, na sociedade, o que você pensa do governo, das pessoas, como você joga futebol, como você torce para o seu time, como vai na feira, como fica na fila do banco. Pensa em tudo, né? Tudo isso marca no seu corpo espiritual, perispírito. E já começa a ter uma importância enorme na morte, que tem uma relação enorme com as propriedades materiais do perispírito, que são resultado desse conjunto de comportamento moral. Isso é uma riqueza do espiritismo fantástica. O comportamento moral, o pensamento, o desejo, o coração, a moral, produz propriedade material. Peso, densidade, expansibilidade, propriedades, 16 conhecidas, trazidas por André Luiz. A lei da gravidade continua funcionando. Então ele vai te condicionar na sociedade que você vai estar, quem vai viver com você, os tipos dos objetos. Já começa na hora da morte. E quanto tempo vai demorar para voltar a ter um outro corpinho na Terra?
E se não for na Terra, for num mundo pior? Isso tudo é vida futura. Mas, quanto nos preocupamos, qual é o nosso cuidado com a vida futura? Geralmente, o que nos preocupa de futuro é ainda até o túmulo. A previdência, será que vai dar? O governo vai descontar a volta da inflação? O próximo marido? O que o filho vai fazer? As coisas assim. Mas, e a vida futura? A vida presente, quantos anos mais vai? Estou chegando próximos dos 58. Antes de sair para cá, eu estava fazendo as contas. Quantos versículos tem para estudar, Emmanuel? São 1062. Quantos eu já estudei? Devo levar uns 20 anos estudando. Se Deus me emprestar o corpo 20 anos, dá para estudar todos aqui na Casa Esperança nem seguir. Mas o que são esses 20 anos? Poderei ficar 200? A vida futura são os 200, 400 que vou estar lá no mundo espiritual. Quanto eu estou preocupado com isso? Eu estou preocupado porque me preocupo pouco. Né? Passa muitos dias que eu nem penso, né? Nem ponho na conta. Tem gente que talvez que pela primeira vez na vida hoje está pensando nisso. Né? Aqui é menos provável no Centro Espírita Cristão, mas de repente, como está sendo gravado, e a gentileza do nosso irmão Márcio depois publica no YouTube, aí de repente alguém, não tem o que fazer, o senhor vai mudando, isso daqui eu nunca vi, começa a assistir. Né? Fala, um cara louco gravou isso, está no YouTube, como ele fica assistindo, aí chega nesse ponto. Ele pensa, puxa vida, realmente eu nunca me preocupei um único segundo com a minha vida futura. Era o caso desse irmão. E aí ele descreve, o senhor Felicien, que se suicidou, que quando ele deixa o corpo, em um estado de sofrimento enorme, evidentemente, né, ele descreve o mundo dos espíritos como um pandemônio. Porque é uma confusão de gritaria, gemido, riso irônico, zombaria, um pandemônio. Isso já mostra que ele está num lugar de espíritos inferiores. Allan Kardec faz o seguinte comentário: se bem que o espírito declare encontrar-se numa sociedade muito misturada e por consequência de espíritos inferiores, eu não li todos os detalhes que ele descreve a vida no mundo espiritual, eu estou selecionando partes. Sua linguagem dava lugar para nos surpreender, em razão do seu gênero de morte, que foi o suicídio, ao qual não faz nenhuma alusão. Allan Kardec desconfiou, falou, eu acho que esse espírito não é o Felicien, está enganando o médium. Desconfiou, ele não falou nada do suicídio. Apesar que ele fala de um lugar que realmente costuma ir quem se suicida. Então, pensando assim, eu vou fazer uma pergunta para ver se eu descubro mais detalhes a respeito desse espírito. Talvez ele esteja querendo me enganar. Vejam que detalhe, ele tinha que tomar cautela. Os espíritos que o auxiliavam na codificação não davam garantia nenhuma, não falavam assim para ele, olha Kardec, você vai ser um privilegiado, o livro dos espíritos vai ficar na terra para sempre, é o Consolador prometido, é a promessa de Jesus. Pode perguntar que nós não vamos deixar nunca nenhum espírito te enganar. Não, não era assim. Você que tome cuidado, que verifique, que analise, porque nós vamos deixar espíritos mentirosos, levianos, tentarem blefar. Você tem que aprender, você tem que ter o bom senso. É assim que foi feita a codificação. Eles trouxeram um auxílio, uma proteção, uma cooperação relativa à superioridade que tinham, mas não dispensaram nem o próprio Allan Kardec de tomar cuidado com suas ações, ter bom senso, prudência, análise, crítica. Então ele pergunta, quereis dizer-nos, eu vos peço como morrestes? Porque ele queria ver se o espírito descrevia a respeito da morte, ele conferia, porque ele conhecia como morreu seu amigo íntimo, enforcado no quarto, né? Isso que ele queria, essa era a intenção dele, porque ele teve dúvida. O espírito deu uma resposta que assim mesmo ele não conseguiu ter certeza. O que ele fez? Ele pegou e evocou o guia do médium. Não quis falar com o espírito mais. Ele evocou o guia do médium
que estava fazendo esse trabalho com esse espírito. E o guia falou que realmente era ele mesmo, era o próprio Felicien. Só que ele não estava falando nada, porque se ele falasse do suicídio, ele ia se lembrar e viver o sofrimento. Então ele estava fugindo de comentar, falar alguma coisa, descrever, justificar, porque essa lembrança lhe trazia de volta aqueles momentos e o sofrimento então ia ser muito grande. Então, ciente disso, ele se esquivava desse assunto, ele queria falar de tudo menos do suicídio. Aliás, na produção mediúnica de Chico Xavier, se nota as mesmas circunstâncias nas mensagens dos filhos que estão falando com as mães que ficaram, rogando para elas deixar o quarto livre, dar as coisas, fazer caridade com aquilo, não pensar nos momentos infelizes, no acidente, na doença, que isso os fazia sofrer mais, para pensar nos momentos bons, lembrar os momentos alegres, aceitar a vontade de Deus. Olha só que interessante, esse espírito depois vem dizer: eis 4 vezes que sucumbo a essa prova, todavia eu muito me prometera não mais falir. Fatalidade. Quer dizer que o Sr. Felicien, que tinha se matado nessa vida, já tinha 3 outras vidas, sido um homem rico, ficado menos rico e se suicidado. 3 vezes. Passou sofrimento, se recuperou, reencarnou com a mesma circunstância, chegou nessa que Allan Kardec conheceu, e pela 4ª vez, mesmo tendo se prometido, calculado, tudo, se suicidou de novo, e disse assim: ah, que fatalidade. Aí Allan Kardec passou um corretivo nele. Fatalidade, dizer que Deus faz uma fatalidade para o espírito ficar no vício, se matar, fazer o mal, ser um assassino. A culpa é de Deus, é da fatalidade. O que é fatalidade? A fatalidade de Deus é que a gente vai ser perfeito, que cada um de nós vai ser feliz. A nossa escolha errada sofre as consequências. A fatalidade é que Deus vai te dar tantas oportunidades quantas forem necessárias para você aprender a fazer escolha. Quando fizer a escolha certa, vai ser feliz. E quando fizer a escolha errada, vai sofrer. Essa é a fatalidade, destinar todos à felicidade. Ninguém nasce com a fatalidade de ser assassino, de roubar, de se cometer o suicídio, de ficar nesse vício. Ele passa com a dificuldade de passar por essa prova, porque aprendeu a gostar do errado. Isso está criando um sistema no perispírito dele. Assim que a glândula pineal solta o espírito no corpo, que a reencarnação vai se completando, nasce com vida, depois vai aos 7, aos 14 anos, que vai soltando os inventários das tendências, que o espírito se vai e vem todo o sistema das outras vidas lá, e aí ele vai lutar, ele vai ter que enfrentar aquela circunstância que vai convidar para bater na mulher, para se revoltar com agressões físicas, destruir com violência, cometer suicídio, usar drogas. As circunstâncias, ele vai ter que lutar com elas e aprender a dominá-las e superá-las. Aprender a pensar de um modo diferente, como fez Maria Madalena. Isso existe, mas ele não pode dizer: eu me matei 4 vezes, é uma fatalidade, eu me preparei tanto, não fez, foi fatalidade. Não, fatalidade não. Foi você que não teve a vontade suficiente, mas vai aprender a ter um dia. Então, é interessante que Allan Kardec comenta assim, que a criatura é falível e também é perfectível. Ou seja, ela erra, mas com o erro ela aprende e ela se aperfeiçoa. E se aperfeiçoando, ela chega à perfeição relativa da criatura. Então a fatalidade é a criatura se tornar perfeita. É o nosso destino. Mas isso, de acordo com o nosso esforço, por muitas vidas, muitos anos, é indefinida essa escada evolutiva de Jacó que nos leva à perfeição.
a Terra não terá vida suficiente para isso e poderá viver milhões e milhões de anos. São faculdades na nossa inteligência que nós nem sonhamos que existem. E elas serão agregadas no nosso ser. Né? Então isso é uma realidade teórica. É como uma criança que entrou no movimento lá na infância, no curso primário. A gente diz para ela, um dia você vai fazer o que esse médico faz, vai saber o que ele faz. Para ela que não está nem sabendo ler e escrever, dá a impressão que é uma fantasia, uma ilusão, uma impossibilidade. Mas, de ano em ano, ele chega a se formar e chega a ser um médico também. Então, nós podemos errar, somos falíveis, mas também somos perfectíveis, aprendemos com o erro. Não há a necessidade, mas a tentação. Não há necessidade, mas a tentação do suicídio. Então ele vem para uma outra vida. Ele não vai ser obrigado a se matar, mas ele vai passar pela tentação. A tentação significa a prova. Vai ser provado de novo. E aí Allan Kardec diz para ele: admirai a bondade de Deus. O que você prefere? Né? Quer dizer que você errou, cometeu suicídio. Quer sofrer eternamente no inferno? Já errou 4 vezes? Quer errar 3 vezes e sofrer eternamente? Ou prefere como Deus fez o universo com essas leis? Você pode errar tantas vezes quantas você quiser. 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, pode errar. Cada vez que você erra, você sofre as consequências desse erro. A dor vai aumentando, não na progressão aritmética, na progressão geométrica. Né? Você erra 1, 2, 3, ela aumenta um pouco mais no final. Né? Você vai aprender com o erro. E depois que você acertar, aí você vai desfrutar da felicidade sem fim. Qualquer número comparado à eternidade sem fim tende a zero, tende a pequeno. Vejam que bondade, que maravilha que é o Criador. Mas para a nossa reflexão final, nós vamos voltar para Éfeso. Nós começamos em Éfeso, porque a carta de Paulo foi enviada para Éfeso. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Imagina Éfeso, aquele lugar importante da época, com dezenas e dezenas de povoados e milhares de pessoas, mas uma grande mistura, uma circunstância muito heterogênea, daquelas pessoas que ostentavam as coisas materiais, aqueles judeus que estavam preocupados em seguir os mandamentos, o que come, o que não come, a pureza, a impureza, o que não pode fazer de sábado. E mais, exatamente para quem lhe dirige a carta, os cristãos, que o importante para fazer o bem é viver o amor. É o exemplo do Cristo, pois fomos a feitura dele, criados para as boas obras. Não temos o tamanho do Cristo, mas é a mesma lei de criação. Então, dentro do tamanho que temos que também fazer as boas obras. E lá em Éfeso, é o ponto de encontro do instante final de Maria Madalena. Porque ela cumpre aquilo que ela falou com Jesus na casa de Pedro. Ela passa a financiar o ensino de Jesus nas suas caminhadas na aldeia. Acaba todo o dinheiro dela. Ela deixa o convívio com os patrícios romanos. Ela passa a viver do seu trabalho em Dalmanuta, em Magdala. Ela fica extremamente pobre. E um dia os leprosos, que vão à busca de ouvir o Evangelho, nenhum homem queria ensinar nada para ela. Todo mundo se afastava. Os leprosos, ela vai ensinar os leprosos, é expulsa de Dalmanuta com eles. Vão para o vale dos leprosos em Jerusalém. Mas quando ela percebe que ela fica leprosa, então, em breve, vai conhecer o passamento, a morte. Ela deseja ir para Éfeso, na Turquia. Agora imagine uma mulher pobre, marcada, com lepra, sair de Jerusalém e ir para a Turquia em Éfeso.
Eu fui de avião, de ônibus, de carro, né? Como é que a pessoa vai a pé fazer essa viagem, naqueles caminhos? Uma mulher leprosa, uma infinidade de dificuldades, mas ela queria rever João e Maria de Nazaré que estavam vivendo lá. Antes de morrer, ela queria vê-los. E dentro desse desafio, quando ela está se aproximando, que é uma área gigante, enorme, imensa, chamada por Éfeso, ela vê muito ao longe a casa que vivia Maria de Nazaré e João, mas o corpo tomba. Tomba, mas não morre. Ela é recolhida pela caridade de uma família simpática ao Evangelho, consegue receber a visita de João e de Maria de Nazaré. O seu corpo entra em agonia. As pessoas ficam olhando, aquele gemido, aquela coisa, e ela não morre. Mas, com os seus olhos, na imaginação, ela fica pensando naquela época que ela viu Jesus na Galileia, pensando em Cafarnaum, no lago de Genesaré, até o momento em que seu corpo fica imóvel. Realmente se completa a desencarnação. E ela vai se transportando espiritualmente e é levada para exatamente o local que ela imaginava, instantes antes da sua morte, para Cafarnaum, naquelas árvores frondosas, na expectativa de ver Jesus. E por mérito, Jesus a recolhe brandamente nos seus braços e diz: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.